Olá a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de História. Eu sou o professor Jonathan e no nosso vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre, na verdade, é uma segunda aula, né, a segunda parte daquele período que a gente chama na história do Brasil de República Democrática ou de período populista, que fica ali entre as duas ditaduras, né, a ditadura do Estado Novo de Vargas e a ditadura militar, ou a ditadura civil-militar de 1964. Então, nesse videozinho de hoje, nós vamos falar dos três últimos presidentes desse período. Juscelino Kubitschek, depois o Jânio Quadros e, finalmente, o João Goulart. Inicialmente, né, a gente tem que lembrar e destacar que o governo do Juscelino Kubitschek, né, marcado por uma grande prosperidade econômica, por um grande desenvolvimento social, mas isso tem um custo econômico e político muito grande, a gente vai ver. Tá? Também é o período, nos anos do governo JK, em que a modernidade, digamos assim, né, chega ao Brasil. A modernidade chega às vistas de grande parte da população brasileira, principalmente de uma classe média que ainda não tinha acesso a algumas coisas. Então, essa modernidade ela pode ser exemplificada, por exemplo, com o surgimento da televisão, né? A bossa nova, a partir de 1958, que é um estilo musical que ganha o mundo, né, e representa o Brasil mundo afora, e também pela construção da nova capital da República, que é Brasília. A capital é transferida em 1960 do Rio de Janeiro para Brasília, né, onde é hoje, e a própria arquitetura de Brasília representa essa modernidade, né, estruturada, pensada pelo Lúcio Costa e pelo Oscar Niemeyer. Tudo bem? Bom, então, como eu disse, né, a bossa nova, né, um novo estilo musical representado por nomes como Vinícius de Moraes, João Gilberto, Tom Jobim, representa essa modernidade também, os jovens modernos, né? O Brasil entrando numa nova era. E o Juscelino embarca nessa onda, era o chamado presidente Bossa Nova, porque era um presidente bem apessoado, né? Sabia falar bem, se comunicar bem, elegante. Então, o próprio presidente encarnava essa nova modernidade que chega ao Brasil. E dentre as primeiras, né, proposições políticas desse novo governo estava o plano de metas, né, também chamado de programa de metas. E esse plano consistia, na verdade, em um projeto de desenvolvimento nacional com 31 metas. E a 31ª meta justamente era a construção de Brasília e a transferência da capital para lá. Tá? Esse plano se baseou em estudos realizados pela Comissão Mista entre Brasil e Estados Unidos entre os anos de 51 e 53, e essa comissão tinha como principal objetivo identificar os pontos cruciais da estagnação econômica brasileira em que inviabilizavam, né, o crescimento econômico do Brasil dentro de um viés capitalista e liberal. Tudo bem? O plano econômico de Juscelino, né, ficou conhecido como um nacional desenvolvimentismo. Né? Era esse nome cunhado para ilustrar esse projeto de desenvolvimento econômico. E consistia principalmente em promover o desenvolvimento baseado na industrialização de um setor específico, que era o setor automobilístico. Então, houve um grande investimento no setor automobilístico, na montagem, né, de carros, de motores, na construção de rodovias, tá? E dentro desse plano de metas, né, tinha um slogan, né, que ficou conhecido também na época como 50 anos em 5, ou seja, pressupunha-se, né, que com esse plano era o interesse, né, e era esse o slogan do Juscelino, que o Brasil se desenvolveria 50 anos em 5. 5 anos era o tempo do mandato presidencial. Hoje são 4, né, pode se reeleger por mais 4, ficando 8, mas na época era 5 anos sem a possibilidade de reeleição. Então, esses 50 anos em 5 foi o slogan desse seu governo. Tá? Finalizando o governo JK, é importante destacar que a sua política econômica desenvolvimentista
apresentou pontos positivos e negativos, né, no saldo para o nosso país. A entrada de multinacionais, por exemplo, gerou empregos, porém deixou o Brasil, né, mais dependente do capital externo, o que gerou também uma grande dívida externa do Brasil, né? Houve, na verdade, uma perda do controle do endividamento externo do Brasil, e isso vai ter implicações no futuro. Os investimentos também que eram concentrados na industrialização deixou de lado a zona rural, o mundo rural, prejudicando muito o trabalhador rural e a própria produção do campo, que ficaram esquecidas. Tá? O país também ganhou uma nova capital, porém a dívida externa contraída para essa obra aumentou muito. Né? Como eu disse, a construção de Brasília foi toda ela feita com dinheiro estrangeiro, o que elevou a nossa dívida externa lá para cima. A migração também e o êxodo rural descontrolados fizeram aumentar muito a pobreza, a miséria e a violência nas grandes cidades. Né? Tá? Houve um crescimento econômico, mas esse crescimento ele não foi compartilhado por todos. Então, houve aí um aumento da diferenciação social, ou do abismo social, com base nesse tipo, nessa política de industrialização do governo de Juscelino. Tá? Nos anos, né, o presidente seguinte, o Jânio Quadros, tá, ele foi o típico presidente populista, né, que a gente chamaria de presidente populista. Ele teve a maior votação até o momento da história do Brasil para presidente, mas explorou sempre o seu lado populista, né, com o seu principal mote de governo sendo o combate à corrupção. E ele sempre andava aí com uma vassoura, como vocês estão vendo nessa imagem, né? Dizendo que ele ia varrer a corrupção do Brasil. Por isso que ele andava sempre com essa vassourinha. Então, ele foi de vereador a presidente do Brasil e explorou sempre o seu formidável carisma como um paladino, né, da honestidade, da austeridade contra a corrupção. Então, vocês veem que isso não é novo na história do Brasil. Sempre que você vê um político sem proposta de governo, ele vai falar o quê? Da corrupção. Okay? Não que a corrupção seja um problema, não seja um problema, óbvio que é um problema, mas o combate à corrupção não pode ser a única proposta de governo, porque isso não é proposta de governo, isso é um combate de todos. Tá? E com a sua vassoura, né, moralista, chegou ao poder desprezando partidos e programas. Ele chegou ao poder por cima de partidos e de programas. E acabou adotando uma postura autoritária que lhe custou muito caro. Ele não teve o apoio do Congresso e teve que renunciar à presidência do Brasil menos de um ano depois da sua posse. Tá? E lembrando também que ele não conseguiu eleger o seu vice, isso é importante. Né? Na época, a eleição para presidente e para vice-presidente era separado. Você votava para presidente e você votava para vice. Não é igual hoje que você vota na chapa, você vota junto, presidente e vice, junto. Na época, não. E o Jânio Quadros, apesar de ter sido eleito para presidente, o seu vice-presidente era da oposição, que era o João Goulart, herdeiro do Vargas, tudo bem? E pertencia ao PTB, partido de oposição a Jânio Quadros. Bom, uma vez empossado, o Jânio toma medidas muito controversas. Como eu falei para vocês, o político que só fala em combate à corrupção, ele não tem propostas, de fato, para a política. Então, por exemplo, ele proíbe o uso de biquínis nas praias, proíbe as rinhas de galo, proíbe os cassinos de funcionarem. Então, você veja que são propostas sem muito sentido prático. Tá? E no plano externo, exercer uma política não alinhada, ou seja, vamos lembrar que estamos num ambiente, no clima de Guerra Fria, e dizer que é não alinhado significa que ele não estava alinhado a nenhum dos dois blocos, nem ao capitalista, nem ao socialista. Por isso que ele apoia o Fidel Castro diante da tentativa fracassada de invasão da Baía dos Porcos pelos norte-americanos, e em 18 de agosto de 61 condecora o ministro da Indústria de Cuba, o Ernesto Che Guevara, com a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, que era a maior comenda, né, da política brasileira. Isso, obviamente, desagrada muito os Estados Unidos, né, o que eram os baluartes do capitalismo.
O Jânio rompe, então, com o partido que elegeu, que era o DN, que era um partido conservador, e provoca uma enorme insatisfação dentro desse partido. Então, as pressões externas dos Estados Unidos e da própria UDN provocam atritos entre o presidente e o Congresso Nacional. E, em 61, Carlos Lacerda, vamos nos lembrar, né, o Carlos Lacerda que esteve envolvido lá no episódio que depois levou ao suicídio do Vargas, né, em programa de TV, denuncia que Jânio Quadros estaria articulando um golpe de Estado no Brasil. E no dia seguinte, surpreendendo, o presidente vai ao Congresso, né, manda uma carta ao Congresso e afirma que estava sofrendo pressões terríveis e renuncia, entrega o seu cargo. A sua ideia era voltar nos braços do povo, ou seja, né, ele renunciaria, e como ele teve uma ampla votação, ele esperaria que o povo pedisse que ele retornasse à presidência, só que agora com poderes maiores. Mas não é isso que ocorre. O povo não vai às ruas pedindo a seu retorno com poderes maiores. Sendo que, quando ele renuncia, o seu vice, o João Goulart, estava fora do país em visita à China. Lembrando que a China, nesse momento, era comunista, Guerra Fria, vamos lembrar. E o presidente da Câmara, então, Ranieri Mazzilli, assume a presidência como interino. Tá? A UDN, a cúpula das Forças Armadas, tenta impedir a posse de Jango, já que ele estava lá na China comunista, ele era acusado de ser comunista, não tinha absolutamente nada de comunista, como a gente vai ver, ele estava em uma visita oficial lá, não tinha nada de ideológico nessa visita, mas estava ligado ao movimento trabalhista, estava ligado ao direito dos trabalhadores. Por isso, ele era acusado também de ser comunista. Então, as Forças Armadas, as elites brasileiras, a UDN, não queriam que João Goulart tomasse posse como presidente. Isso gera um grande tumulto político no Brasil no final de 1961. Em 2 de setembro, então, o problema foi contornado, né? O Congresso aprova uma emenda à Constituição que institui o regime parlamentarista, ou seja, o presidente poderia assumir, só que com poderes limitados, já que agora ele dividiria poder com um primeiro-ministro. Isso esvazia muitos poderes do presidente. Esta foi uma atitude, então, de compromisso, evitando um golpe militar, que já era possível naquele momento, né? Já que os militares e os setores mais conservadores não concordavam com a posse de Jango, que era legítima, é o que estava na Constituição. Então, já nesse momento, a Constituição ela não é respeitada, já que, se fosse integralmente respeitada, João Goulart deveria tomar posse como presidente sem nenhum problema. Bom, era um político, o João Goulart, muito ligado a Vargas, né? E Jango inquietava setores militares, que anteviam em sua posse na presidência a possibilidade de implementação de um regime de esquerda. Lembrando que, apesar de ter propostas, o que nós consideraríamos a esquerda de João Goulart, ele, na verdade, era um presidente trabalhista, era fazendeiro, pessoa muito rica, né? Não tinha ligação nenhuma com as ideias mais concretas do comunismo. Então, para apaziguar uma certa resistência ao Jango, ficou tomada essa decisão de que ele tomaria posse, mas com seus poderes limitados. Bom, o governo acaba sendo muito instável, sofre pressões muito fortes, externas e internas, de conservadores, e a grande primeira manifestação política que deixou evidente a fraqueza do governo foi a chamada Revolta dos Sargentos, no dia 12 de setembro de 63, quando cerca de 600 soldados, vocês veem uma fotinha aí embaixo, ocupam prédios em Brasília, quebrando a hierarquia com o pretexto de contestarem o direito à elegibilidade, porque nesse momento soldados, cabos, sargentos, né, ou seja, militares de baixa patente, não podiam se candidatar a cargos políticos. Eles queriam isso, mas é uma clara quebra de hierarquia, já que o comandante das Forças Armadas era o presidente da República. Bem, Jango ainda teve que enfrentar não só a resistência, né, militar e as demais, mas também uma feroz oposição política, mais uma vez liderada pelo Carlos Lacerda, que, além
de controlar setores da mídia, da televisão, do rádio, da imprensa, também era governador do estado da Guanabara. Então, alimentando temores dos conservadores, acaba, o João Goulart levantando a bandeira das chamadas reformas de base e mobiliza as forças populares, organizadas principalmente como as Ligas Camponesas e o Comando Geral dos Trabalhadores, que eram duas instituições populares dos trabalhadores que apoiavam o João Goulart. Nesse momento, cresce também no governo a mobilização de outros setores da sociedade. Estudantes, por exemplo, através da União Nacional dos Estudantes, radicalizam suas propostas de transformação social e passam a intervir diretamente no jogo político. E em que consistiam essas reformas de base do João Goulart que tanto desagradaram os setores mais conservadores, as elites do Brasil, né? Essas reformas visavam alterações bancárias, fiscais, urbanas, administrativas, agrárias e universitárias. Tá? Para complementar, propunha também o direito de voto para analfabetos, que até então os analfabetos não podiam votar, e também as patentes subalternas das Forças Armadas, como os sargentos. As medidas, então, causariam uma participação maior do Estado em questões econômicas, regulando o investimento estrangeiro no Brasil. Então, o Estado queria interferir no processo econômico, coisa que desagradava os setores conservadores. Tá? Entre essas mudanças também estava a proposta a reforma agrária, que seria distribuir terras improdutivas, terras que não estão sendo usadas, àqueles que não têm terras. Isso também desagradava os setores conservadores. Então, enfraquecido ainda pela crise econômica e pelas pressões internas e externas, João Goulart, conhecido como Jango também, voltou-se para os grupos mais à esquerda, como Leonel Brizola e Miguel Arraes, buscando apoio nos sindicatos e organizações estudantis. Esse aí acima, é o Leonel Brizola. Bom, em contrapartida, os setores conservadores organizavam-se através por exemplo, do IBAD, que é o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, que era financiado pelos Estados Unidos, e pelo IPES, que é o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, organizado também pelo empresariado, pela elite, pelos patrões, todos eles contra o João Goulart. No dia 13 de março, então, é realizado um comício na Central do Brasil, no centro do Rio de Janeiro, onde Jango proclamava as reformas de base, ou seja, ele conclama o povo ao apoiar por essas reformas. A reação foi uma marcha conservadora, 6 dias depois, em São Paulo, a chamada Marcha com Deus e a Família pela Liberdade, organizada principalmente pela Igreja Católica. E, finalmente, no dia 30 de março, na madrugada de 30 de março para 1º de abril, as tropas do general Mourão Filho iniciam o chamado golpe, o golpe civil-militar, o golpe de 1964, que coloca o Brasil em 21 anos de ditadura. Mas aí, sobre a ditadura militar brasileira, já é assunto para um próximo vídeo. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Obrigado.